Salmo 91, apenas o versículo 1. Apenas do verso 1 nós vamos conversar nessa noite. Salmo 91, versículo 1. E quem sabe se não tivéssemos a Bíblia aí, poderíamos falar de agora esse texto, não é? Talvez um dos textos mais conhecidos depois do Salmo 23. Então vamos recitar em vez de eu fazer a leitura? Vamos? 1, 2, 3 e... Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Amém. É sobre esses 3 lugares que eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho nessa noite. Esse texto diz de que existe um lugar permanente em Deus. Aquele que habita. Habitação é um lugar permanente, não é um lugar de visitação. Nós habitamos na nossa casa, nós não somos visita lá. Às vezes dá impressão, mas habitamos lá. E a nossa vida, ou Deus, esse lugar em Deus, não é um lugar de visitação. Esse lugar é de habitação. E habitação é um tempo permanente, é tempo integral, é o nosso endereço fixo. Então o texto está dizendo, aquele que habita, habitar em Deus, ter o nosso lugar de residência fixa em Deus, é uma proposta de Deus para mim e para você. Esse mesmo versículo vai dizer que no esconderijo é um lugar escondido, não é? Então, aquele que habita, lugar permanente de habitação, no esconderijo, é um lugar escondido que Deus tem para mim e para você, um lugar onde nós não vamos ser presas fácil de ninguém, aonde aquilo que é importuno, que nós não queremos, não vai nos encontrar, mas nós precisamos encontrar em Deus. Então, ou seja, nós vamos ter que desenvolver uma certa habilidade, cada um de nós tem as suas limitações particulares, então cada um de nós vai ter que desenvolver um mecanismo para encontrar esse lugar que é de habitação e não de visita. Eu não posso ser visita nesse lugar, eu tenho que habitar lá, mas essa minha habitação está num lugar escondido, ele não está ao alcance desses olhos, que muitas vezes atrapalham, mas é um lugar que Deus tem para mim, que está escondido, onde somente eu e Ele vamos ter acesso desse endereço, de forma que habitemos lá. E o texto também diz que esse lugar é alto, no esconderijo do Altíssimo. Então esse lugar de permanência, de habitação, esse lugar escondido que Deus tem para mim e para você, é um lugar alto. Ou seja, ele não está nesse nível de habitação, nem de esconderijo. Esse lugar está num lugar alto, está em Deus, está no lugar sobrenatural de Deus para mim e para você. E muitas vezes na nossa caminhada no dia a dia, nas nossas limitações, nós procuramos Deus onde? Nós procuramos Deus aqui. Nós queremos um lugar aqui, assim, tocável, palpável com as nossas mãos. E Deus está dizendo assim, para mim e para você, aquele que habita. E Deus está dizendo, eu e você precisam decidir esse lugar, se eu quero, aquele que habita. Deus está dizendo assim, todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo, que têm o seu nome escrito no livro da vida, estão habitando nesse lugar alto e escondido em mim. Não, Deus não está dizendo isso. Deus está dizendo, aquele que habita. É uma decisão pessoal, é um mecanismo interior. Eu decido que eu quero ter esse lugar em Deus de habitação, ainda que eu tenha uma casa lá na rua X, né? Eu quero ter uma habitação em Deus, eu quero esse lugar do sobrenatural de Deus debaixo da planta dos meus pés. Eu quero residir nesse lugar e estar escondido em Deus, protegido debaixo das asas de Deus, como uma galinha põe os seus pintinhos debaixo. Deus tem essa proteção para mim e para você. Então Deus está dizendo que o início desse processo de descansar em Deus, ele acontece nesse lugar. Davi, à medida que você vai lendo esse texto, você vai perceber que Davi encontrou esse lugar em Deus. Então, o versículo 1 do capítulo 91 está começando a desenhar para nós
um mistério de Deus chamado descanso em Deus. E esse descanso em Deus está nesse lugar escondido, alto, e que não é para ser visitado, é para ser lugar de residência fixa. O descanso em Deus nós não procuramos quando estamos cansados num dia de trabalho. É um lugar de habitação, é um estilo de vida, é uma decisão de como eu quero viver, e eu vou fazer todo o esforço necessário. Se é um lugar alto, é um lugar onde eu vou ter que investir forças para chegar. Se é escondido, eu vou ter que acender a candeia, eu vou ter que renovar a porção do óleo nessa candeia, e eu vou ter que procurar porque está escondido. É um mistério de Deus para a minha vida. E quando eu encontrar esse lugar, não é um lugar onde eu vou buscar renovação. Descanso em Deus não é busca de renovação. Descanso em Deus é um lugar de habitação permanente em Deus. Quando a gente vai para pensar no Novo Testamento, todas as vezes que Deus vai falar da questão do cansaço, da fadiga, como Mateus 11:30, por exemplo, né, que Deus vai dizer de que Ele tem para nós uma troca de tudo aquilo que é pesado, tudo aquilo que é limitante na nossa vida, e Jesus está disposto a trocar conosco, dando algo que é leve. E aonde está esse produto leve da parte de Deus? Na habitação dele. Está lá nesse lugar, está disponível para mim. Só que o descanso não acontece quando eu estou sentado, esperando que Deus traga e deposite nas minhas mãos. Sou eu que vou procurar esse lugar em Deus. Sou eu que vou convidar Deus ou o Espírito Santo para trocar comigo tudo aquilo que é pesado. E às vezes nós colocamos ou fazemos com que tudo na vida seja pesado. Às vezes o ministério é pesado. E eu gosto daquele texto que diz que uma vez colocada a mão no arado, a gente não pode olhar para trás. Eu gosto de pensar que esse arado é um ministério. Uma vez que nós temos a nossa vida em Deus, ninguém é obrigado a ter a sua vida focada em Deus. Ninguém é obrigado a aceitar Jesus e reconhecer Deus como Pai. Mas uma vez que nós reconhecemos Deus como Pai, uma vez que nós reconhecemos de que Cristo é o modelo de exemplo para cada um de nós, então nós assumimos esse estilo de vida. Então é uma vida ministerial, uma vida sacerdotal. Eu não posso mais olhar para trás. E tudo aquilo que vou fazer para o reino de Deus não pode ser pesado. E às vezes nós conseguimos fazer que o ministério seja pesado. De novo, outro compromisso, outro culto, outro isso, mas o pastor não pode ser pesado. Às vezes a nossa profissão, por ser profissão e não ser exercício sacerdotal, porque se a nossa profissão for profissão, isso nós vamos ter duas vidas, a vida secular e a vida com Deus. E eu tenho entendido de que não existe a possibilidade de nós termos uma vida secular. Ou nós somos do Senhor, ou nós não somos do Senhor. Nós não podemos ser pessoas divididas. Mas eu posso fazer sim, da minha profissão, um exercício sacerdotal. Eu posso ser aonde quer que eu esteja, levantando um altar a Deus e servindo o reino de Deus, e apenas tendo um negócio, para ter a mercadoria de troca lá no supermercado e aonde quer que seja que eu tenha necessidade. E é no exercício sacerdotal que nós temos o poder de Deus, de que venha a nós, de que forma que nada venha nos faltar. Porque aquele papelzinho que tem um número, que nós entendemos que é o poder de aquisição, nós gostamos da notinha verde, não aquela que tem o 2, mas aquela que tem o 100, não é assim? Quando nós entendemos que é esse papelzinho que nos dá o poder de troca, nós entramos no secularismo, deixamos o sacerdócio e começamos a viver o enfado da vida e o cansaço do trabalho. Mas quando nós entendemos que Deus é dono de todo o ouro e de toda a prata, e de que no exercício sacerdotal, seja ele aonde for, para ter o objeto de troca, então nós vamos entrar no lugar em Deus, aonde o milagre de multiplicação e prosperidade, também a prosperidade financeira, vai acontecer. Mas quando nós levamos isso para o secularismo, e o fardo
aí nós entramos para o caminho que vai contrário do lugar alto, escondido e de habitação que Deus tem para nós. Porque se eu não habito na presença de Deus, e é Deus quem opera todas as coisas, como eu vou ter tudo de Deus? Se o tudo de Deus acontece aqui, e eu estou aqui, eu vou continuar vivendo nas migalhas. Eu vou continuar conhecendo a escassez de todas as coisas. Então, uma vez que eu coloquei a mão no arado na minha vida com Deus, e a minha vida com Deus deve ser um exercício sacerdotal, tudo que eu fizer, seja para a glória de Deus, isso não pode ser pesado. E eu não posso olhar para trás, eu não posso ter saudade do Egito. E a gente tem saudade do Egito. A gente tem, aquele tempo que a minha vida era assim. Queridos, não tenha saudade do Egito. Não tenha saudade do Egito. O novo de Deus é o melhor para nós em todo o tempo. Mas quando a gente está falando de um descanso, nós também estamos falando de uma lei. E estamos falando de uma lei que tem... Você pode dar um copo de água para mim? Tem bichinhos ali. Quando a gente está falando de descanso, nós também estamos falando de uma lei que tem aqui, especificamente de descanso, a conotação de duas leis, a lei cerimonial e a lei moral. Na verdade, todas as leis, elas têm o teor moral, né? Que é aquilo de Deus nos colocar numa linha. A lei, ela tem essa conotação de colocar direção, estreiteza, condução para a nossa vida, objetivo e ao mesmo tempo de proteção. Quando eu estou dentro de um mecanismo legal, eu estou protegido por Deus, porque eu estou dentro da aliança com Deus. Quando eu estou fora da lei, eu estou desprotegido, eu estou à margem de toda sorte que o mundo pode oferecer, o mundo de pessoas humanas e do mundo espiritual. E quando a gente vai falar de lei cerimonial, biblicamente falando, ela é sinônimo de contemplação. Então, se descansar, o Shabá de Deus, a lei do descanso, é sinônimo de contemplação, queridos, nós vamos começar a entrar num caminho de exclusividade. Quando a gente vai falar de lei cerimonial, de contemplação, nós estamos falando de que precisamos estabelecer dentro de nós, porque é criação de Deus, o sétimo dia Deus criou para ser o dia de descanso. Mas a lei cerimonial, ela vai muito além de um dia de folga ou de um período de descanso. E Deus está dizendo, esse é o dia, depois de ter feito todas as coisas, o sétimo dia é o dia de contemplação de todas as coisas. O sétimo dia não foi estabelecido porque Deus trabalhou 6 dias e estava cansado. Eu não consigo imaginar Deus cansado. Vocês conseguem, né? Deus no final do dia, sentando no sofá da sala da casa dele, assim esbaforido, suadinho de cansar do desgaste do dia? Não, queridos. Isso não é, Deus não é isso. Deus é aquele que diz assim, eu estou ensinando você o mecanismo de todas as coisas. 6 dias nós trabalhamos e o 7º dia foi criado por mim, porque eu estou estabelecendo o dia da santificação, o dia do Shabá, o dia da lei da contemplação, a lei do descanso. Então nós vamos olhar tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus faz, e ter o mesmo entendimento de Deus. Tudo que Deus fez é bom. Quando a gente tem a obediência da lei da contemplação, uma coisa no mundo espiritual vai acontecendo, de que, sabe aquilo de que nós nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos? Por exemplo, esses grupos aí de pessoas que são apaixonados por moto, eles têm um jeito específico de andar, de vestir, de reunir, de falar. Eles têm aquilo de eles amam moto, aquelas viagens de estrada, aquelas coisas, e é até legal, meu marido até gosta disso. Mas eles têm uma característica especial.
Os jovens que gostam de rock, por exemplo, eles têm um jeito de falar, tem uma característica de vestir, tem um tipo de grupo. A lei da contemplação, ela diz assim, que eu me torno semelhante àquilo que adoro. Se eu adoro Deus, e eu entendi que eu preciso ter um tempo na minha vida, e esse tempo na minha vida é de habitação, é num lugar escondido, e é um lugar no sobrenatural de Deus, de contemplação de quem é o meu tudo. E à medida de que eu vou adorando esse Deus, contemplando esse Deus, eu vou me tornando semelhante a Ele. Quando a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, nós não estamos falando fisicamente, mas nós estamos falando da lei da contemplação, do Shabá de Deus. Eu contemplo Deus e aquilo que é de Deus vai entrando em mim, eu vou me tornando parecido com Ele. E é automático e simultâneo isso, de que tudo aquilo que há em mim, que não é semelhante de Deus, que não é fruto do Espírito Santo de Deus, à medida de que eu contemplo e Deus vai entrando, as coisas que não são de Deus vão saindo, porque duas coisas não ocupam o mesmo lugar no espaço, nem dentro da nossa vida. A contemplação, a lei cerimonial de Deus, ela quer dizer exatamente isso, de que nós somos convocados ou criados por Deus para esse período de contemplação. A lei de Deus, a lei do Shabá, é a lei do descanso. E isso é fator regulamentador para Deus, é lei. A lei só existe, a função da lei é regulamentar as coisas, é de pôr ordem nas coisas. E Deus, quando criou todas as coisas, Ele colocou essa ordem, de que nós precisamos descansar. Brasileiro gosta muito de confiar na força do seu braço. E uma vez que nós colocamos a mão no arado, não é na força do nosso braço que nós vivemos mais, mas é no poder de Deus, no fardo leve, na dinâmica de Deus, dentro do princípio do molde de Deus de regulamentação, no lugar onde Deus estabeleceu, e nesse lugar as coisas sobrenaturais de Deus vão acontecer na nossa vida. Quando nós vamos perdendo a contemplação, à medida de que nós não contemplamos, não adoramos, quando a adoração vai se distanciando do lugar da nossa habitação, tudo aquilo que não é de Deus vai também ocupando a nossa vida. Na vida espiritual, ou no mundo espiritual, não existe lacuna, não existe vácuo, não existe campo vazio, ou existe essa habitação ou essa habitação. À medida de que eu deixo de executar o Shabá de Deus, à medida de que eu deixo de executar a lei do cerimonial, da contemplação de Deus, as coisas que são do mundo, as coisas que são espirituais do maligno, começam a encontrar espaço e habitação dentro de mim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descansar usando a palavra no mais radical da sua origem possível, nós vamos para o latim e nós pegamos o des, fazemos um corte, des, que significa sem cansar. Então, aquele que habita em Deus, a sua vida é sem cansar. Aqui para nós, quando nós lemos descansar, o que nós entendemos? De que eu posso ter um período de sentar no sofá, botar o pezinho para cima e dizer para a nossa família, eu vou descansar um pouquinho, não me incomoda. Não é nada disso que o texto está falando. O texto está dizendo assim, você vai ter uma vida sem se cansar. É completamente diferente. Não é ter um período de descanso, mas é sem cansar. É isso que o texto está dizendo. Quando eu habito, quando eu estou nesse lugar sobrenatural, quando eu entendi essa dinâmica de Deus e faço disso um estilo de vida, eu vou ter uma vida sem canseira.
não é um tempo de descanso. O Shabá não é o que nós entendemos hoje, que é o nosso domingo, que a gente não trabalha, que a gente pode levantar tarde, né? Pode se dar o luxo de não fazer almoço e comer fora, e aí tem o culto para encerrar esse tempo de... Não é nada disso. É Deus oferecendo um estilo de vida onde o cansaço não vai chegar às nossas vidas. Amém. Eu sei que a gente tem, acho que, uma psicóloga, duas, uma. A maioria das pessoas hoje que chegam aos consultórios, seja por síndrome do pânico, seja por depressão, seja por fadiga, né? Agora tem até aí há uns 10 anos, quem sabe, apareceu a síndrome de burnout, e as pessoas vão chegando nos consultórios, elas não estão cansadas, elas estão fatigadas, elas estão... A síndrome de burnout, ela tem essa conotação de eu estou com o meu tanque vazio, eu não consigo mais produzir nada, eu murchei. O texto está dizendo assim, está pesado essa vida, você está cansado, existe fadiga aí? A minha proposta é essa aqui. Se você continuar nesse estilo de vida, você não vai dar conta. A sua vida vai ser pesada, desgastada, vai haver infelicidade, vai haver doenças, vai ter desequilíbrio psicoemocional. Tudo aquilo que não é compatível com a essência de Deus vai começar a encontrar lugar dentro de você. Só quando a lei cerimonial vem entrando em mim, as outras coisas vão saindo. À medida de que a paz e o descanso de Deus entram na minha vida, a fadiga sai, a ansiedade sai. E, queridos, a ansiedade é um negócio altamente viciante. Estresse é altamente viciante. Nós estamos confundindo padrão de excelência com estresse. A gente acha que para fazer um negócio bem feito, tem que ser naquela agitação, no estresse, na fadiga, no negócio. Não é nada disso. Jesus, nenhum dos milagres que ele executou foi no processo de estresse. Nenhum dos milagres que Jesus realizou foi no processo pesado, cansativo, desgastante. Não, todos eles geralmente aconteceram no sábado e no período da manhã. Tem um texto que diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Por que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã e não a cada tarde? Por que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã e não de noite? Por que as misericórdias de Deus não se renovam no sábado? Mas por que a cada manhã? Porque a noite é o período que Deus estabeleceu para que o nosso corpo tivesse toda a sorte de renovação celular, emocional, cerebral de que nós temos necessidade. Ou seja, nós passamos por um período onde nós não estamos mais no controle, mas nos rendemos ao sono, que é o processo de renovação. Então Deus diz assim: agora que você descansou, eu renovo a minha misericórdia sobre você. Quando a gente passa uma noite sem dormir, como é que é amanhã do dia seguinte? Quando nós estamos tão cansados, tão estressados, tão sobrecarregados, nós vamos ter problema até com a nossa cama. E a renovação de misericórdia de Deus vai começar a faltar, porque nós paramos de contemplar. E aí nós entramos nesse ativismo, nessa sobrecarga, síndrome do pensamento acelerado. Hoje tem, eu não sei qual é o nome dessa síndrome, mas as pessoas não conseguem nem mais ficar assentadas, sem ter um movimento estressante no seu corpo. Tem muitas pessoas que às vezes sentam do nosso lado e chegam a incomodar, de tanto que elas batem as perninhas assim, né? Outras ficam assim. As pessoas não conseguem mais ficar paradas. E à medida que o tempo vai passando, essa coisa do imediatismo, por causa de tudo estar globalizado, você consegue falar daqui, lá na China, em tempo real, essa coisa tudo muito rápida, nós achamos que Deus tem que entrar nesse mecanismo também. Vale a pena lembrar de que foi Deus que criou tudo, inclusive a inteligência para o homem, para criar a internet, mas as leis de Deus, os princípios de Deus não mudam. Deus é imutável e Deus continua sereno. O Espírito Santo de Deus continua pacífico. Jesus continua sempre descansando. Eu gostaria que nós agregássemos a esse texto, Romanos 12, versículo 2, que fala que é para nós não nos conformarmos com este
com este mundo, com este século. Conformar, se a gente for trabalhar essa palavra para nós, conformar significa entrar na forma. Conformar significa entrar na forma. Será que nós entramos na forma do mundo? Entramos. Ou será que nós entramos na forma do Espírito Santo de Deus? A forma com que Ele age, a forma com que o Espírito Santo de Deus trabalha. O Espírito Santo de Deus, graças a Deus, nunca brigou comigo, nunca gritou comigo. O Espírito Santo já gritou com algum de vocês? Não. Será que a gente grita? A gente grita. Gritar é fruto de descanso ou de estresse? Nós entramos na forma do mundo e a gente às vezes nem se dá conta disso. Quando os discípulos e Jesus estavam atravessando o mar para chegar em Gadara, a gente vai ver perfeitamente Romanos 12:2. Os discípulos, eles não eram marinheiros de primeira viagem. Esse negócio de atravessar mar, de atravessar rio, de uma margem para outra, de pescar de noite e de dia, eles entendiam esse negócio. Mar revolto, para eles, não era novidade. Mas nesse momento específico, a gente vai ter isso em Mateus, nos sinóticos a gente vai ter esse texto, mas especialmente eu quero que você perceba depois em Marcos capítulo 5, a gente vai perceber que existe um movimento missionário de Deus para ir para Gadara. Era necessário que eles passassem de uma margem a outra e chegarem a Gadara, porque tinha lá um homem, o gadareno, que era possuído de uma legião de demônios. O gadareno é o maior exemplo que a gente tem na Bíblia de uma pessoa, não podemos nem dizer depressiva, né? Mas é a pessoa que a gente tem o maior exemplo de uma pessoa com desordem psicoemocional. As dores de alma de gadareno eram tão intensas que ele tinha necessidade de provocar feridas físicas para aliviar a sua dor emocional. Será que a gente só vê isso na Bíblia? Claro que não. As pessoas que roem unha, é uma desordem psicoemocional, é uma necessidade de causar um sangramento, uma dor externa para aliviar a dor de alma. Hoje é muito comum adolescentes chegarem no hospital com cortes no corpo, e a maioria deles fazem isso no pulso, não com profundidade para morrer, mas para se automutilar. Pessoas que vivem cutucando espinhas, pessoas que têm uma picadinha de mosquito. É comum a gente ver adolescentes com as perninhas todinhas machucadas hoje, cheias de feridinhas, de ficarem se coçando. Automutilação. Por que isso acontece? Porque existe algo dentro da minha alma que está doendo, eu não sei como resolver. Então eu vou arrumar uma forma de doer isso na minha carne, para que amenize a minha dor de alma. E o texto diz que gadareno, ele vivia até nos cemitérios, se ferindo, usando cacos de telha, provocando dores externas para amenizar a dor da sua alma. Os discípulos de Jesus estão atravessando o mar para chegar lá para esse projeto missionário. O texto diz de que houve um movimento tão intenso de revolta naquele mar, que os discípulos que estavam acostumados com a noite, com o movimento intenso do mar, com as tempestades, eles ficaram apavorados. Os discípulos entraram na forma das circunstâncias, de todo o movimento espiritual que queria impedi-los de chegar a outra margem. No mesmo barco, na mesma tempestade. O texto diz que Jesus está na parte de baixo, com a cabecinha recostada numa almofada, dormindo. A forma que Jesus estava era a mesma forma dos discípulos? Não. Mas era a mesma situação? Era. Os discípulos vão lá, cobram Jesus. Jesus, a gente está quase morrendo, o barco está fundo, a gente vai morrer, você está dormindo? Acorda, sai da passividade. Não é isso que a gente gosta de falar para as pessoas que não reagem rápido? E Jesus dá uma maior bronca neles. Jesus confronta a fé deles. E diz assim, não diz assim nesse termo que eu vou dizer, mas é essa a essência.
Jesus assim, qual é a forma que está o coração de vocês? Para que qualquer ventinho, qualquer tempestade tirem vocês do lugar alto, escondido de habitação que eu tenho para vocês, e vocês logo entram na forma da circunstância. Vocês não estão percebendo que existe um movimento no mundo espiritual que quer impedir você de chegar no lugar que eu tenho para você. Jesus vai lá e diz assim, vento, deu chuva, e aí vem o povo, nossa, quem é esse? E o mar, o vento desce. Depois você lê lá, para conferir, quando Jesus chega, e os discípulos chegam em Gadara, eles não precisam ir procurar onde o gadareno está. O gadareno vem se encontrar com eles. E os demônios, aquela legião, vai negociar com Jesus a forma com que gadareno seria liberto. Depois você vai lá ler isso. A gente não vai, eu não vou ficar fazendo a leitura de todos esses textos que eu estou citando por causa do tempo. E aí, eles negociam, gadareno é liberto. Gadareno fica tão entusiasmado com aquilo que acontece na vida dele, a libertação, que ele diz assim, é isso que eu quero na minha vida. Eu descobri meu chamado, eu descobri meu ministério, eu vou juntar com esses dois e vou sair com Jesus fazendo isso na vida das pessoas. Jesus diz para ele assim, você vai voltar para sua casa, porque você tem coisas lá para resolver. Toda ausência de estrutura, toda desordem psicoemocional na vida do gadareno era familiar. Quando ele é liberto, Jesus diz, não, vai fazer o caminho de volta primeiro. Vai lá tratar todas essas pendências que você tem com a sua família, depois você vem, depois você está apto pelo ministério, mas agora não. Agora você vai ter que ir lá e resolver todas essas coisas. Aonde que aconteceu o milagre? Lá no barco. Lá no barco. Quando Jesus externaliza a sua forma interior diante da circunstância. Todas as circunstâncias tomam a forma de Jesus. A chuva para, o revolto do mar para, a pessoa enferma é curada. Esse milagre aconteceu no descanso. Esse milagre aconteceu na externalização daquilo que havia dentro de Jesus. Como é que a gente espera que acontecem os milagres? Os fariseus, como é que os fariseus entendiam o milagre? Muito suor, muita labuta, muito legalismo. E Jesus vem no confronto. Lembra que eu disse no início? De que a maioria dos milagres que Jesus realizou foi no sábado. O sábado era o dia de descanso deles. E Jesus vem e diz assim, descansar em Deus é mais do que um dia da semana. Descansar em Deus é ter dentro de si a forma do lugar alto, do lugar escondido e do lugar de habitação que eu tenho para você. Esse formato dentro do coração do homem, não, as circunstâncias não vão dar forma à minha alma, mas a minha alma tem poder de externalizar aquilo que está dentro de mim, e as coisas então sejam transformadas. Não vos conformeis, externaliza, renovação de mente. Querido, se eu não entender isso aqui, não vai acontecer aqui. Se eu não me dedicar a ter entendimento, espírito de conhecimento, de sabedoria e de revelação de Deus, já foi otorgado por Deus para a igreja de Deus. Esse ministério, ou essa unção, ou esse dom, não sei como você quer chamar isso, mas isso está à disposição de cada um de nós. E queridos, é mentira quando a gente ouve que nós não viemos com manual de instrução. Nós viemos sim. E esse manual de instrução se chama Bíblia Sagrada. Tudo que você precisa saber para viver bem está escrito lá. E se você lê e não entende, Deus
sabedoria e de revelação, para ministrar no seu cérebro, na sua alma, para dar forma ao seu espírito, para que você externalize isso dando uma forma diferente em toda e qualquer circunstância de vida que você possa estar. Mas eu não posso me conformar. E eu preciso encontrar esse lugar em Deus. Não vai acontecer um dia alguém que vai te pegar pela sua mão direita e vai dizer: vem cá, meu filho, eu vou levar você nesse lugar, eu vou te botar sentadinho lá e não sai de lá. Não é assim que funciona. Não é desse jeito, não é essa a vontade de Deus, não é esse o padrão de Deus. A nossa vida com Deus é individual. A nossa salvação é individual. A nossa vida de santidade é individual. A nossa santificação é individual. O nosso crescimento espiritual é individual. O lugar de descanso é individual. Um outro texto que eu quero que você agregue aí, Êxodo 31, 13, diz o seguinte: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados. Sábado, dia de descanso, lei do sabá de Deus, lei cerimonial e lei moral. Quando a gente vai falar de lei moral, aquilo que a gente diz, né, baixa no ombrinho do irmão, de um amigo que está num processo difícil, descansa em Deus, querido. Quando na verdade a gente nem entendeu isso. A gente precisa ter moral. Precisa ser verdade na nossa vida para poder profetizar sobre a vida das outras pessoas. Então Deus está dizendo assim: certamente, quando você for falar, certamente você precisa guardar os meus sábados, porque isso é um sinal. Lei cerimonial de descanso é sinal de Deus entre mim e a sua geração, sinal de que eu sou o Senhor que te descansa, que te santifica. Descanso está aqui, ó, parelhinho, juntado, irmão gêmeo com santidade. Mas vamos entender que o descanso não é sinônimo de passividade. Descanso não é sinônimo de preguiça. Preguiça é excesso de viver descansando, não sem canseira, porque descansar muito cansa. Descanso não como é que eu posso dizer? Muito descanso não é descanso. E sem descansar, a ansiedade é falta de fé. A ausência de descanso é ansiedade. Ansiedade é falta de fé no hoje. Porque o amanhã, que nem existe, ocupa a centralidade do meu coração. E eu deixo de viver tudo o que Deus tem para gastar a minha energia em algo que não existe. Ansiedade é pecado. É falta de fé no poder de realização de Deus hoje. Quando a gente vai falar de descanso, nós não estamos falando de uma vida folgada. Nós não estamos falando de uma vida estressada. Nós estamos falando de uma vida ajustada, equilibrada na forma de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim. Amém. Amém? Amém. Então, descansar em Deus é parceiro de santidade. Aonde uma coisa existe, a outra existirá. Como é que nós queremos buscar santidade? De um mecanismo que muitas vezes gera decepção com pessoas, desgaste e não descanso. Santidade e descanso são irmãos gêmeos. E talvez, queridos, essa seja uma área de maior transgressão nossa, igreja. Talvez esse seja o nosso pecado mais repetido, mais insistente. Não descansarmos em Deus. Existe gente viciada em estresse. Existe gente viciada em sobrecarga. Tem gente que quer carregar marido nas costas.
Tem gente que quer carregar a esposa nas costas. Tem gente que quer carregar profissão nas costas. Tem gente que quer carregar ministério nas costas. Tem gente que quer carregar igrejas nas costas. Queridos, a nossa vida não é nossa. O nosso cônjuge não é nosso. Os nossos filhos não é nosso. O nosso ministério não é nosso. A nossa profissão não é nossa. A igreja não é nossa. Tudo é do Senhor. Cadê a forma? Cadê a forma de Deus? Cadê o Shabbat de Deus? Tem faltado milagre na sua vida? Você está entendendo então por que os milagres têm faltado? Porque você não entrou na forma de Deus. Quando nós entrarmos na forma de Deus, os milagres vão acontecer às mãos. Porque nós estamos dentro do processo que Deus instituiu para trabalhar na nossa vida. Nós realmente precisamos entender, queridos, que a ansiedade é pecado. É falta de confiança em Deus, na sua palavra e no seu poder de ação nas nossas vidas. Mas às vezes nós não conseguimos isso por causa da sobrecarga, por causa da ansiedade. Transforme toda a sua ansiedade em oração. Antes que todas as coisas sejam conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica com ações de graças. Você entrega a sua dificuldade para o Senhor, confia nele e já começa a louvá-lo, engrandecê-lo, tributar honra, louvor e adoração, lei cerimonial, contemplação, por tudo aquilo que ele tem feito nas nossas vidas. Quanto tempo você acha que o milagre vai demorar para acontecer na sua vida? Queridos, não é na força do nosso braço. Não existe nada dentro de nenhum de nós que possa acrescentar um côvado na vida de qualquer pessoa que seja, por mais amor que a gente tenha. Eu tenho 3 filhos, eu os amo demais da conta. Eu tenho um marido só, e às vezes a gente troca as ordens das coisas, né? Eu tenho 3 maridos e um filho. Não, é 3 filhos e um marido, né? Às vezes a gente tem tanto amor e eu amo meu marido muito, eu amo meus filhos muito, mas eu não posso dar salvação a eles, ainda que eu morra todos os dias por eles. Eu não posso salvá-los, mas eu posso executar o Shabbat de Deus, de forma que o Deus da vida deles execute a imagem e semelhança dele na vida dos meus filhos por causa da contemplação. É forma, é estilo de vida. Nada acontece nos nossos braços, nada, queridos, nada. Eu penso de que todo esse padrão de vida que nós temos estabelecido e estamos dentro da forma disso, para que a gente venha viver a lei do cerimonial ou do Shabbat de Deus, nós precisamos desconstruir esse processo sistêmico que nós criamos de vida. A gente tem vivido os nossos dias praticamente que dentro de um piloto automático. A gente passa sempre pelas mesmas ruas e a gente nem viu o que passou. A gente às vezes toma o café da manhã e nem viu se comeu meio pão ou um pão inteiro. A gente às vezes vai almoçar, nem lembra o sabor que tinha aquele tomate. A gente está ligado no piloto automático. Nós não entendemos mais a essência das coisas. A lei do Shabbat, a lei cerimonial, ela requer uma desconstrução de todos os formatos pré-estabelecidos na minha vida. O seminário que a gente propõe, então, fazer a primeira edição agora, no final do mês, e de que aqui a gente está ensaiando isso, chama odre novo. Vamos pensar na construção de um odre. Se eu quiser fazer um odre de sacolinha plástica de supermercado, vai funcionar? Não. Se eu quiser fazer um odre de linho puro, vai funcionar? Não. O odre ele é feito de um material específico, de couro grosso, resistente. Sabe o que eu entendo com isso? De que enquanto nós não aceitarmos esse ajuste de Deus na forma dele, nós não vamos
ter ou não vamos ser o material ou produto que se possa construir um odre novo. O odre novo só pode ser construído com couro. E é um couro trabalhado, é um couro preparado. Essa estrutura, se é cheia de melindres, se é cheia de nanotoques, se é resistente à forma de Deus, pode ser um odre novo? Não. Vai poder reter vinho novo? Por mais amor, por mais misericórdia que Deus tenha e nos dê coisas, nós vamos perder isso. Não tem jeito. Não tem jeito. Nós vamos perder isso. A única forma de retermos aquilo que Deus tem é sendo a forma que Deus precisa que a gente seja. E essa forma de quem vai receber de Deus precisa ser sem melindres. Precisa ser fora do formato que estamos estabelecidos pela vida. Só existe um jeito de ser odre novo. Se permitir de que Deus faça tudo o que precisa ser feito, para tudo que é nele e não dele, para tudo que é do mundo e não dele, para que tudo que seja fruto de circunstância, tudo que seja fruto de experiência que me fragilizou, seja desconstruído, para que Deus me construa num molde de quem é forte, maturidade, para suportar toda a presença de glória manifesta de Deus. Descansar em Deus é um estilo de vida. É uma decisão. É uma escolha. E isso está ao alcance das suas mãos, se você decidir. Eu vou encerrar minha fala dizendo o seguinte, de que essa oferta de Deus para nós, essa estrutura de odre novo, é do coração de Deus. Mas só tem um jeito disso se estabelecer na nossa vida. Nós vamos precisar morrer para nós mesmos e permitir que a mão de Deus desconstrua tudo que eu construí. Lembra que eu falei ontem de que as pessoas não podem nos ferir sem o nosso consentimento? Tudo aquilo que existe, toda a desestrutura psicoemocional e social, seja lá de onde for, tudo que existe em nós que nos fragiliza precisa ser desconstruído. Não posso me conformar do jeito que eu estou. Se a forma da minha vida não é semelhante ao padrão de Deus, precisa ser desconstruído. Eu preciso dar liberdade para o Espírito Santo de Deus dizer isso. Eu sei que vai doer, eu estou consciente, eu sei que é um processo, mas eu estou disposto. Eu estou disposto a ser desconstruído, até que eu seja um material que se possa construir um lugar onde eu não seja mais visitado pelas manifestações do seu poder nem pelas suas bênçãos, mas de que eu seja um lugar forte, estruturado, para receber o vinho novo, Santa Ceia de Deus, lugar oportuno de realização de milagre, de externalização de tudo aquilo que Deus tem para transformar esse mundo. Hoje, é difícil uma cidade que não tenha um número representativo, significativo de evangélicos. Isso é fato a nível de Brasil. Porém, esse número relevante não transforma a sua sociedade. Tem alguma coisa errada nessa forma. O dia que nós tivermos a forma, e sermos a forma, e termos os conteúdos dentro de nós, da essência de Deus, para externalizar o mundo, nós vamos mudar a nossa sociedade. E aí então, Jesus vai voltar, porque a igreja cumpriu o seu papel.
eu gostaria de deixar essa semente no seu coração. E de que você, não só, eu sei que algumas pessoas, ao longo desses dias, perderam o sono com algumas coisas que o Espírito Santo de Deus foi colocando nos seus corações. E eu queria mesmo que você perdesse o seu sono. E de que você, nas suas madrugadas, você começasse a construir o seu período de descanso. Começasse a construir a sua lei cerimonial em Deus, para a glória de Deus. E de que você seja um homem amanhã tão cheio, que por onde você passar, você deixa a marca da forma de Deus, do vazamento de Deus na vida das pessoas, de forma que elas corram e queiram essa essência. E você seja um multiplicador de vidas santificadas, de que possam transformar não só essa cidade, não só esse estado, mas que possam fazer todo o movimento necessário para preparar o arrebatamento da igreja. Que seja assim sobre a sua vida. No nome de Jesus. Amém? Amém? A gente tem os elementos da ceia aí? Puder trazer aqui? A palavra de Deus nos orienta de que a única coisa que nos impede de participarmos da Santa Ceia do Senhor é o nosso próprio coração. A Bíblia nos orienta a fazermos revista. A palavra de Deus nos orienta a olharmos para dentro de nós e identificarmos. Nós não podemos ir à Santa Ceia de forma simplista, legalista, ou não deixar de ir por vergonha de irmãos, mas a palavra de Deus diz de que quando nós vamos à ceia sem fazer revista pessoal e fazermos isso de forma negligente, nós vamos ter como resultado disso, no meio do povo de Deus, pessoas doentes, fracas e que dormem. Trazer a seriedade da Santa Ceia, de dizer, isso aqui é o corpo de Cristo, que eu vou colocar para se misturar com a minha essência, que diminua eu e Ele cresça, de que seja a vida, o molde, a forma de Cristo em mim e não a minha mais. E de que quando eu tomo esse cálice de suco de uva, nem é vinho, quando nós tomamos isso, mas fazemos a memória do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário por nós, a minha vida não está solidificada nesse sangue, ó negativo, mas a minha vida está solidificada nesse sangue, que tem o poder de fazer novo em mim tudo, e santidade é sinônimo de descanso em Deus. Eu quero te dar um minutinho para você